Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Graça e paz. Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez nesta quarta-feira, neste dia 30 de outubro de 2024. Sabe, eu gosto sempre de nos posicionar em relação à data, porque muitas vezes a corrida do dia a dia nos deixa meio que fora de sintonia acerca de como o tempo passa muito rápido, não é mesmo? O tempo passa muito rápido. Já estamos aí a partir de sexta-feira entrando no dia 1º de novembro. Que o Senhor continue nos abençoando, essa é a nossa oração sempre, e que possamos estar percebendo cada vez mais que esse nosso Deus que cuida de nós reina sobre tudo, reina sobre todas as coisas, reina sobre nós e não sobre o mundo, reina sobre nós e nós entendemos esse seu reinado. O mundo não percebe que o Senhor está reinando, mas ele está reinando. Nosso Deus é soberano, independente das pessoas perceberem ou não. O Senhor está conduzindo a história, independente das pessoas perceberem ou não. Mas que bom que nós podemos ter essa percepção, não é mesmo? E nos alegrar por estarmos sendo direcionados, dirigidos pelo Deus de todos os séculos, pelo Deus de toda a criação, pelo Deus de todo o mundo, de tudo que existe, pelo Deus de todo o universo. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no Salmo 99, que fala acerca disso. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Verdade, o Senhor reina. Reina o Senhor. Tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o reino, o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Que bom nós estarmos juntos para cultuarmos esse Deus que reina, esse Deus que é santo, esse Deus que faz tremer os povos, esse Deus que é poderoso em justiça e estabelece o direito. Enfim, estamos bem como filhos dele. Não só criação, mas filhos do Todo-Poderoso. Queridos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos para esse tempo em que recobramos a nossa consciência em relação a essa realidade. Seja bem-vindo você que, quem sabe, nos acompanhando pela primeira vez neste culto de quarta-feira, que por enquanto fazemos de maneira remota. Que o Senhor continue a nos abençoar você. Quero aproveitar e já fazer um convite, você que, quem sabe, está entrando pela primeira vez para participar deste culto de maneira remota, que possa estar se fazendo conhecer e nos conhecendo. Nos encontramos normalmente aos domingos, na parte da manhã às 9 horas, tendo a escola bíblica logo depois, o que chamamos agora de Centro de Estudos Bíblicos, o SEB. À noite nós temos o nosso culto, também às 18h30. Às terças-feiras nós temos presencialmente o nosso culto de oração às 14h30, onde o Ministério de Mulheres e o Ministério de Oração, o Ministério de Intercessão é quem capitaneia essa atividade santa, às 14h30, às terças-feiras. E à noite, nas quartas-feiras, por enquanto,
nós estamos fazendo de maneira remota, mas logo, logo nós estaremos nos encontrando presencialmente. Seja bem-vindo, você que nos acompanha já de longa data, você membro desta nossa igreja amada, Igreja Batista Vida Nova. A você que nos acompanha pela primeira vez, estamos localizados bem no terminal Vila Prudente do metrô. Nossa igreja fica junto às escadas de saída do metrô, ali na Rua Cavour, número 57. Você está convidado a estar conosco, para que nós possamos conhecê-lo e para que vocês também nos conheçam. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos neste tempo, mais uma vez, juntos, adorando ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por esse tempo em que nos reencontramos nesta quarta-feira e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar com graça, nos abençoar com paz, nos abençoar com ânimo, nos abençoar com a certeza sempre crescente da tua soberania e do teu reino. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor esteja nos falando, ó Deus, na tua palavra, mais uma vez. É a nossa oração que fazemos, inclusive pela Milora, esta jovem que está sumida já há uns 2 dias, por enquanto não recebemos nenhuma orientação, nenhuma nova notícia, mas é alguém do convívio de membros da nossa igreja. A irmã Ruth, Rodrigo, filha do Rodrigo, enteada da Ruth, que possamos estar, ó Deus, abençoando esta jovem com esse retorno dela. Ó Deus, cuida da Milora onde estiver. Por favor, ó Deus, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos ouvir um louvor, daqui a pouco nós voltamos e conversaremos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão
abriu mão da sua glória. E semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu nome, que sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, seu forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Muito bom, queridos, nós gostaríamos agora de compartilhar um pouquinho com você no Salmo número 36. Salmo número 36. Cada editor, ou seja, cada grupo de especialistas que trabalham nas versões, eles colocam um título. O título não é inspirado, mas nos ajuda a entender o que está acontecendo no corpo do texto. A Nova Almeida Atualizada, por exemplo, diz que o que se fala no Salmo 36 está voltado ao seguinte tema: a maldade humana e a bondade de Deus. Ele coloca isto porque é o que se encontra dentro desse texto, dentro desses 12 versículos do Salmo 36. Mas quando nós fazemos um link com o Novo Testamento, pelo texto bíblico, pela revelação de Deus, nós podemos perceber realmente que a justiça e a graça
estão em sintonia através da cruz. Ou senão nós poderíamos dizer, a cruz, graça e justiça em sintonia, ou seja, a cruz é a graça e a justiça sintonizados um com o outro. Ou seja, através da cruz, nós entendemos a graça, nós entendemos o amor, nós entendemos a misericórdia, nós entendemos o recede de Deus, que é o amor perfeito de Deus, é a palavra no Antigo Testamento que está no mesmo patamar da palavra amor no Novo Testamento, que é logos, que é ágape, Então, ágape no Novo e recede no Antigo estão no mesmo patamar, no sentido de ser a perfeição de Deus, o amor perfeito de Deus. Então, quando se fala em misericórdia, quando se fala em fidelidade, quando se fala em graça, quando se fala em amor no Antigo Testamento, a palavra que gerou essas traduções é recede. Então, nesse texto do Salmo 36, o que nós vemos é a graça ou recede e a justiça sintonizadas, em sintonia. A cruz como sendo a graça e a justiça em sintonia. Isso porque nós, às vezes, podemos confundir. Ora, Deus não é tão amoroso? Por que ele demonstra, mostra o elemento de punição? Porque dentro da palavra justiça está o elemento punição. E punição representa dor, representa choro. Então, às vezes, nós não entendemos. Ora, Deus não é justo? Deus não é amor? E nós não entendemos a sintonia entre o amor de Deus e a sua justiça. Então, nesse texto, a gente pode ver muito claramente isto. Vamos ler o texto? Salmo número 36, esses 12 versículos, eles vão nessa direção. Ouçam só. Acompanhem na sua Bíblia também. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. A palavra de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Você vai perceber aí que entre o versículo 4 e o versículo 5 tem um espaço a mais. Que esse espaço a mais, em muitas das versões, veja como está na sua aí, esse espaço a mais tem um significado. O significado é uma mudança de ênfase. A ênfase desses primeiros 4 versículos, eu gosto de trabalhar muito esses blocos, né? Esses blocos de pensamento, que nos ajudam a fazer divisões importantes do texto. Eles mostram que todas essas características são características do coração do ímpio, como diz o versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Então, tudo que ele vem falando até o versículo 4 tem a ver com uma característica do ímpio. Voz da transgressão, não temor de Deus. A transgressão lisonjeia os seus olhos, ou seja, vai bem, né? A transgressão parece que tem um cunho agradável ao seu coração. A iniquidade cada vez mais é tida como ninguém vê, é tida como encoberta. As palavras do ímpio são maldade, são engano, e deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Ele diz ali no versículo 4 que no seu leito ele planeja maldades, detém-se em caminhos que não é bom
e não rejeita aquilo que é mau. Então, ele está falando claramente do ímpio. Mas sabe que muito dessas características do ímpio também fazem parte da característica dos justos. Não nos esqueçamos que justo não é aquele que é impecável, não é aquele que é puro absolutamente, mas é aquele que é justificado, aquele que é alcançado com a misericórdia de Deus, especificamente, olhando da perspectiva do Novo Testamento, que foi justificado pelo sangue de Jesus, foi justificado pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Isso nos faz entender que nós também temos muito desse coração ímpio. Quando em alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas abordagens que nós fazemos da vida não mostram temor de Deus. E que muito das transgressões são bem vistas aos nossos olhos, são agradáveis ao nosso coração. Então, o que está do versículo 1 ao versículo 4, muito embora ele esteja se dirigindo ao ímpio, mas nós não podemos nos excluir totalmente dessas características. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E, aliás, novamente, aquele texto que sempre repetimos: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas louvado seja Deus que nós temos a certeza de que o sangue de Jesus nos cobre todos os pecados. Não é? Aquele que diz que não é pecador é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A confissão de pecados tem a ver com o nosso coração salvo, que nos faz ver com dor no coração os nossos pecados. Mas que temos pecados, temos. Então, eu quero estar aqui me incluindo entre algumas dessas características, ok? Não de maneira plena, a ponto de, como ímpio, fazer isso inconscientemente. Isso não significa, ele fazer inconscientemente, não significa que ele está justificado. Mas ele faz umas maldades e, se for perguntar para ele, ele vai falar: mas eu fiz o quê? Talvez o que para ele é comum entre as pessoas fazerem, não importa se diante de Deus é impiedade ou não. É comum, para ele é comum. Então, esses versículos de 1 a 4 já nos faz refletir sobre alguma coisa. O interessante é que do versículo 5 ao versículo 10, o amor imutável de Deus, que é a tradução mais bonita da palavra recede, é o que se destaca. A misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, se destacam entre o versículo 5 e o versículo 10. Percebam bem na leitura como isso é destacável. Todas as vezes que falamos em fidelidade, em graça, todas as vezes que falamos em misericórdia, nós estamos falando em recede, nesse amor imutável de Deus. Olhem só o que diz o texto do verso 5 ao verso 10. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Os irmãos perceberam como a tônica é diferente dos versículos 1 a 4? Os irmãos perceberam que aconteceu aí como que um fechar de cortinas de um ato num teatro, e fecha a cortina do versículo 1 no versículo 4, fecha-se uma cortina, fecha-se a cortina de um ato, fecha-se um ato e abre-se um ato no versículo 5, mostrando que o ato agora é da misericórdia de Deus, esse ínterim entre o versículo 5 e o versículo 10. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Olha que linguagem poética linda, mostrando as características desse amor imutável de Deus. Amor imutável é um amor que não muda.
É o amor imutável no antigo, que é o mesmo amor imutável no novo, que é ágape. Só mudou a linguagem, mudou o idioma. No Antigo Testamento, recede, hebraico. No Novo Testamento, ágape, grego. Mas o amor perfeito de Deus, amor imutável de Deus. E vai nessa toada, sim, até o versículo 10. Versículo 6, ele diz: a tua justiça são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Olha aqui de novo, a graça, o recede. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da sua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está a fonte da vida. Na sua luz, na tua luz, vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Então, o que nós vemos aqui é um foco, é um fortalecimento da ideia do amor imutável de Deus, que ele fecha esse ato também, pensando sempre no ato, naqueles primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, numa peça teatral, tá bom? No versículo 11, ele já dá um outro tom. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Ele mostra que agora ele volta a carga nos ímpios. Percebe que ele deixa de falar da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do recede, do amor imutável, da fidelidade, para começar a falar novamente: não deixem que os pés dos soberbos, dos ímpios, que me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Então ele volta à ação, mas de maneira bem breve. Ou seja, o que está mais forte? Está muito mais forte o amor imutável de Deus para o salmista. Sem dúvida nenhuma, Davi, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus desafios, olhava a impiedade, olhava as características dos ímpios. E às vezes até, como diz no versículo 37, quando ele diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem se detenha ou não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Ele vem dizendo isso porque ele estava quase para cair, não é? Cair nessa ideia, né? Nessa ideia de olhar mais a impiedade, como quem dizendo assim: puxa, vale a pena, não é? Pensamento humano, pensamento ímpio, não é mesmo? Mas logo ele retoma a sua confiança, e no versículo 12, como um final, ele coloca ali: tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. O poder da fé dele, o poder da fé de Davi, apesar de viver um contexto ímpio ali, apesar de viver as circunstâncias até provocadas por esse contexto ímpio, faz com que ele vislumbre a vitória, que foi exatamente isso. Estava vivendo as situações de dificuldades, mas ele já considerou essas dificuldades, já considerou essas lutas como vencidas por Deus, vencidas pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, vencidas por aquele que reina. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Então, é um salmo que
ao ler com essa visão de grupos, a primeira, aquela que fala das características do ímpio, a segunda que fala das características, que já já eu quero dar uma destrinchada nisso, não é? Nesse segundo ato. Na terceira, que ele retoma mais rapidamente, ele ali provido já, não é? Abastecido com as características do amor imutável de Deus, ele retoma e fala: tombaram os ímpios, tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados. E esse mesmo movimento deve, como lição, pautar a nossa vida cristã. Existem dificuldades, existem impiedades ao nosso redor, é só o que existem. Nós somos uma ilha. Nós somos uma ilha, da mesma maneira que uma ilha é uma porção de terra rodeada por água por todos os lados. Nós vivemos numa ilha no sentido de nós somos justos diante de Deus, justificados por Deus, e aí por todos os lados estamos aí envoltos com tanta impiedade. Mas, da mesma maneira como Davi, devemos pegar as características do amor imutável e ganhar força espiritual. Eu gosto muito daquele texto que nós sempre comentamos, que está ali em Efésios. Se você abrir rapidamente a sua Bíblia, enquanto eu abro aqui também, no capítulo 6, quando ele fala das dificuldades, ali, antes de falar um pouquinho das ferramentas, né, ele diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o versículo 11, ele continua: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, esse texto do Salmo 36, principalmente do versículo 5 ao versículo 10, nos ajudam a entender o que é ganhar força. Sejam fortalecidos na força do seu poder. Olhando o quê? Olhando a misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor chega até os céus. A sua fidelidade vai até as nuvens. Vai até as nuvens. A justiça de Deus é como grandes montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. O salmista, sem ter condições de associar a misericórdia, a fidelidade, a justiça e os juízos de Deus com algo do dia a dia dele, ele evoca o poder dos céus, a amplitude dos céus, a amplitude das nuvens, as grandes montanhas, o abismo profundo, para falar dos juízos, mostrando o quão grande é essa misericórdia de Deus, o quão grande é essa fidelidade de Deus, o quão maravilhosa é a justiça de Deus, o quão profundo, em termos de conhecimento, é os juízos de Deus. Os teus juízos são como um abismo profundo. Se nós olharmos para o texto de Romanos, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo faz um louvor a Deus, evocando exatamente isso ali no versículo 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Olha só, o apóstolo Paulo também, com a dificuldade de associar a profundidade de Deus, a grandiosidade de Deus, a extensão do amor, a extensão da fidelidade, a extensão da misericórdia, a extensão dos juízos de Deus, ele começa a sair fora da sua dimensão. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos.
Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para isso lhe seja restituído? Para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Então, esse texto vai bem em sintonia com essa maravilhosidade de Deus. E aqui ele está unindo o recede, ele está unindo a graça e a justiça. Por exemplo, a graça é o grande presente de Deus. É o grande presente de Deus para nós. E a justiça seria tudo aquilo que nós deveríamos pagar e não conseguimos pagar, e ele entrou na frente e deu no nosso lugar. Então a justiça de Deus é a grande capacidade de Deus em tirar de nós, dos nossos ombros, a sua ira. E isso significa o quê? Sofrimento. Isso significa derramamento de sangue, porque olha só, não nosso. Porque a justiça de Deus tem a ver com o sofrimento imenso de Cristo Jesus que nós não conseguimos avaliar. Olhem só a comparação das duas coisas que o salmista Davi faz aqui. A misericórdia de Deus é graça. A sua justiça e a capacidade de Deus é a realidade de Deus punir o pecado. E a punição plena do pecado veio sobre os ombros de Cristo Jesus. Então, quando nós somos cobrados, não em relação à salvação, porque nós já ganhamos o céu, já somos filhos de Deus, mas quando o Senhor, por amor, ele nos pune, ele faz uma sintonia entre graça e juízo, entre graça e justiça. Deus é amor, e nos presenteando, mas Deus é justiça, ou seja, nós somos cobrados pelas impiedades, pelas nossas injustiças. Não a ponto de nos quebrar, porque Jesus já foi quebrado na cruz. Percebem os irmãos? Muitas vezes nós não entendemos por que sofremos. Nós sofremos pelas contingências do pecado, é a justiça de Deus sendo colocada em ação aí. Mas o amor de Deus é muito maior que a justiça, porque ele nos presenteou com a salvação. Então, nesse versículo 5 e nesse versículo 26, o salmista vem mostrando a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua justiça e os juízos de Deus. No versículo 7, ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. E vem comparando essa misericórdia com o fato dos filhos dos homens poderem estar escondidos debaixo das suas asas. Como ele diz ali: por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Ou seja, só pela misericórdia de Deus nós somos acolhidos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Mereceríamos ser punidos com toda a punição possível, mas Deus não nos pune. Isso é misericórdia de Deus. Isto por quê? Porque ele já nos galardoou com graça. O que é graça? É nós não merecermos receber um presente, mas recebemos. Por isso é que sempre falamos, graça e misericórdia estão aí como duas características de Deus. O presente e a justiça. O presente e a justiça. O presente porque nós não merecíamos, ele não deu, e a justiça porque merecíamos ser punidos e ele não nos dá. É a sintonia existente entre graça e justiça que foi sintonizado um com o outro na cruz. Olha só.
Então, temos proteção, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. E temos provisão, no versículo 8. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das suas delícias lhe dás de beber. Olha só que coisa maravilhosa aí. Um teólogo diz assim: a contrapartida entre o cálice da aflição e os rios de prazer são colocados ali na cruz. Olha só, a contrapartida entre o cálice da aflição e os rios de prazer é a cruz. Carregar sobre os nossos ombros a cruz de Jesus. Aquele que vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, contraste entre cálice da aflição e rios de esperança. É muito interessante essa palavra aqui no versículo 8, torrente das suas delícias. Gente, torrentes é uma quantidade de águas que assusta. Torrentes é uma quantidade de águas que assusta. Imagine um tsunami. Um tsunami é como se fosse uma torrente de águas que sai levando tudo, que é o que acontece na Palestina logo depois das secas. Vêm as torrentes de águas que acabam dando condições de fertilidade para o solo. Então, quando ele fala torrente das águas, ele fala uma quantidade enorme de águas. Eu acho que se nós identificarmos essa torrente com o tsunami, eu acho que nós não estamos exagerando. Não estamos exagerando. Fartam-se da abundância da tua casa. Ou seja, é a preciosidade da misericórdia de Deus. Por isso ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e nas torrentes das tuas delícias lhe dás de beber. É algo que vem assim por esse contraste que fizemos agora entre o cálice da aflição e os rios de prazer. Os rios de prazer são muito mais fortes. É por isso que ali em Mateus, no capítulo, se você for rapidinho ali, em Mateus capítulo 11, no versículo 28, no versículo 28 ao versículo 30, onde no versículo 30 ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim, vocês estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E no último versículo, ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo leve tem a ver com essas torrentes de delícias. Olha que coisa maravilhosa, gente. E no versículo 9, a outra característica que a gente pode ligar tranquilamente ali com o Novo Testamento, quando ele diz assim no versículo 9: pois em ti está a fonte de vida, na tua luz vemos a luz. O que nós vemos lá em João no capítulo 8, no capítulo 4, é exatamente isso. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Quando ele comparou a água que ele poderia fazer jorrar no coração dela, em contraposição à água que poderia ser tirada do poço. Que a água que eu lhe dou jorrará para a vida eterna. Nós vimos isso lá em João capítulo 4, não é? Vamos lá, João no capítulo 4, ali no versículo 14, quando ele diz assim: quem beber desta água voltará a ter sede, referindo-se ao poço aí da mulher que estava oferecendo, ou a quem Jesus estava pedindo um pouco de água.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só, pois em ti está a fonte da vida. Depois, na tua luz, vemos a luz. O que vemos ali em João capítulo 7, 37? Um pouquinho mais à frente, quando Jesus diz que ele é a luz da vida, não é? Capítulo 7, versículo 37, quando no último dia da grande festa, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui ele também menciona aí os rios de água viva, não é? E no capítulo 8, quando ele fala que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, versículo número 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, esse grupo, os irmãos percebem o quanto esse grupo é precioso? Dos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, metade dos versículos tem muito mais força do que todos juntos, que mostram as características da bondade de Deus, as características da misericórdia de Deus, as características da graça de Deus. E que bom nós sermos alvos dessa graça. O ágape de Deus, olhando da perspectiva de Novo Testamento, nos atingiu. E o recede de Deus, da perspectiva do Antigo Testamento, olhando para o Salmo 37 de igual forma. Por isso, nós não estamos alegres. Por isso nós somos alegres. Apesar das tristezas momentâneas, apesar das preocupações de quando em vez, mas nós somos muito alegres. E as torrentes das águas da salvação são muito mais proeminentes do que as secas aqui e ali, sendo que as águas da torrente da salvação fluirão eternidade adentro. Eternidade significa para sempre. Não tem fim. A sequidão pode durar uma noite, não é? Pode durar um tempo, que é o tempo da nossa vida, que tem um começo, um meio e um fim, ponto. É uma realidade humana. Nossa vida tem começo, meio e fim. Mesmo que essa vida seja de um ano só, ela tem começo, meio e fim. Mesmo que seja um mês, ela tem começo, meio e fim. Vida humana. Mas as torrentes da salvação, elas são plenas, elas são total. E sabe quem fez isso? A cruz de Jesus. Por isso é que entendo a seguinte mensagem: quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. A ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, a ira de Deus, os efeitos da impiedade, as características da impiedade, os desdobramentos da impiedade não compensam. O que compensa? Crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Quem crê no Filho tem a vida. Porque Deus, amados irmãos, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor continue a nos abençoar com essa palavra bendita, essa palavra maravilhosa, que é um alento para nós, que é uma alegria para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo em que pudemos apreciar a Tua palavra nesse Salmo 36. Te agradecemos por esse tempo de reflexão e te pedimos, ó Deus, que esta Tua palavra nos leve a tomadas de decisão. Tomadas de decisão na direção da salvação, crendo em Cristo como nosso Salvador pessoal,
na condição de crentes em Cristo Jesus, nos faça tomar uma posição em relação a estarmos cada vez mais comprometidos com a tua palavra, mais comprometidos com o teu evangelho, mais comprometidos com a igreja de Jesus, mais comprometido com o reino, porquanto somos embaixadores deste reino no reino dos homens. Te agradecemos por isso e te pedimos força. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor. Daqui a pouco, o nosso final. Sempre soberano, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, por Ti. Nós estamos aqui adorando a Ti, Senhor. Por isso nós dizemos: Deus soberano Diga és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há Senhor outro Deus além do Senhor. Aleluia! Diga a Ele. Abra sua boca e adore a Ele. Diga: Deus supremo, soberano. Aleluia! Deus como Senhor no céu, Deus como Senhor. Um Deus onipotente, um Deus onisciente, Deus presente como Ti, Senhor. Não há, Senhor. Por isso, Senhor, nós entregamos, Senhor, esse louvor, essa adoração a Ti. Continue abençoando, Senhor, o nosso culto. Fale em nossos corações, Senhor. Mas também que nós estejamos com as nossas mentes abertas, com os nossos corações para receber aquilo que Tu tem para nós, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, nós entregamos a adoração a Ti. Amém. Amém, irmãos. Muito bem, queridos. Depois desse momento de adoração, momento de louvor,
nós vamos terminando, mas como costumamos dizer, sempre tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Aliás, duas coisas. Uma é para daqui, não a próxima sexta-feira, mas a outra sexta-feira, nós teremos vigília. Era para ser agora na próxima sexta, por uma questão de logística, nós transferimos para segunda sexta, ok? Do mês, né? Para o próximo, não para esta sexta, para outra. Então esse é um convite que queremos já fazer, já que você já esteja colocando em sua agenda. O outro é que no próximo domingo estará conosco o pastor Nivaldo Nassif. Mais uma vez, ele estará conosco pregando a palavra de Deus. O pastor Nivaldo Nassif, ele já foi pastor da Igreja Batista Vida Nova, à época em que ela tinha outro nome, Igreja Batista de Vila Prudente, e foi um tempo de muita salvação de almas. O pastor Nivaldo Nassif, ele tem muito esse viés. Ele é um pastor que conclama vidas à salvação de maneira muito, muito forte. Ok? Então ele estará conosco próximo domingo cedo, às 9 horas. Convide pessoas, queridos. Convide pessoas que você entende que precisam de salvação. Convide pessoas que você sabe que precisam de uma nova retomada de vida, uma nova retomada de ministério, uma nova retomada nos relacionamentos, principalmente a partir do relacionamento com Deus. Convide pessoas. Pastor Nivaldo Nassif, próximo domingo, às 9 horas da manhã. Será, como das outras vezes, uma bênção muito grande ele estar conosco. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e um bom descanso a todos.